Saúde aos irmãos com a paz de Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá na carta do apóstolo João, lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, mas nenhum dos dois nós vamos ler todo não, viu? O capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao 10, e o 2 nós vamos ler os dois primeiros versículos. Amém? Glória a Deus. Está lá no finalzinho da Bíblia, irmão, perto de Judas. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1. Vamos começar a ler do versículo de número 5. Amém? Glória a Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, que texto maravilhoso e que texto poderoso esse que nós acabamos de ler. Logo no versículo de número 1 aqui, João ele vai trazer aqui duas verdades: que existe a luz e que existe também as trevas, né? Nesse contexto bíblico que nós temos costume, né, de estudar, todavia que nós ouvimos a palavra luz, isso remete a algo de bom, algo que faz alusão e comparação a Deus, como se fosse santidade, santificação, né, separação. E todavia que nós encontramos na Bíblia o termo treva, já traz algo de ruim, né, nessa palavra, como se treva fosse, biblicamente ligado ao pecado, algo de ruim. Mas o que é que acontece? Dentro dessas informações que João ele vai trazer, falando de luz e falando de trevas, ele não vai trazer aqui um dualismo, né? Que o dualismo ele prega como se existisse duas forças no mundo, né? Lutando, e que ninguém sabe quem é que vai vencer. Mas nós servimos a um Deus que já venceu essa batalha. Nós servimos a um Deus que já venceu essa guerra. Nós servimos a um Deus que o diabo para ele não é nada. Por quê? Porque ele é o Criador e o diabo é apenas o quê? Uma criatura. E o texto está trazendo essa menção, fazendo esse comparativo de trevas e de luz. Deus, ele é luz, e não há nele o quê? Trevas nenhuma. Trevas na Bíblia traz a representação do pecado. E todo homem que está no pecado, ele está o quê? Ele está em trevas. E nós necessitamos do auxílio e da ajuda de Deus para que nós possamos sair o quê? Dessas trevas. Sair dessas trevas. Eu costumo dizer e mencionar que simplesmente o fato de nós estarmos aqui reunidos dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, isso não nos isenta de estarmos em trevas. Porque o que vai falar que nós estamos em trevas ou não é apenas o hábito de nós termos de vir à igreja, mas o Senhor vai dizer o seguinte: olha, se nós
guardarmos os seus mandamentos, esse verdadeiro é o quê? É o que me ama. Ele não vai dizer aquele que está congregando, ele não vai dizer aquele que está indo na igreja, que participa de toda a programação da igreja, mas ele vai dizer o quê? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E quando eu guardo os mandamentos do Senhor, isso é uma referência que eu já saí das trevas e eu já passei para a luz. Meus irmãos, existe alguns pontos teológicos referentes à questão da salvação humana, né? Em que uns vai dizer que não tem a participação do homem, e o outro vai dizer que precisa da participação do homem. Mas eu quero que o irmão saiba de uma coisa: independentemente desses dois pontos de vista, ambos concordam no fato de que para a salvação do homem, o primeiro passo é dado por Deus. Por Deus. Porque somente Deus, ele tem um poder de iluminar a nossa mente e o nosso coração que estava em trevas. Somente Deus, ele tem esse poder. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte: porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes o quê? Resplandeça, trazendo o entendimento da luz, da claridade, a glória do evangelho de Deus. Aquela pessoa que está no mundo, que está no pecado, trazendo aqui para esse comparativo que João está fazendo, é como se essa pessoa estivesse em trevas, em um mundo de perdição, em um mundo de condenação. Mas o que é que acontece? Todas essas pessoas, elas têm essa necessidade. Necessidade de quê? De sair desse mundo de trevas, deste mundo de pecado, desse mundo de escravidão espiritual e se voltar para Deus. E é isso que João está falando aqui. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz. Ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Paulo escrevendo também, Paulo vai dizer o quê? Que Cristo, ele não teve pecado, ele não pecou, mas ele se fez pecado por mim e por você. Por que ele não tinha pecado? Porque ele era Deus. Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou tanto tempo com você, você não pode me mostrar o Pai. Ele era Deus, nele não tinha treva, nele não tinha pecado, nele não tinha defeito, nele só tinha o que? Só tinha a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por... Aleluia. Ele é a verdade, ele é a luz, ele é a salvação. Ao homem pertence toda confusão, mas ao Senhor não. Ao Senhor pertence o perdão, a salvação, a misericórdia, a paz, a benignidade. Aleluia. Todo ser humano que ainda não aceitou a Cristo, todo ser humano que ainda não teve essa experiência do novo nascimento, ele ainda está em trevas. Ele ainda está mergulhado em densas trevas do pecado, na perdição, necessitando urgentemente da ação interventora de Deus, para iluminar, para trazer luz. A mente que muitas das vezes está em trevas, o coração que está com ódio, com amargura, com rancor, está necessitando da luz de Deus para clarear. E só quem pode trazer essa transformação, só quem pode fazer essa mudança na minha e na sua vida é o próprio Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos entregues aos nossos desejos, paixões, sentimentos carnais e muitas das vezes imorais, que Paulo vai dizer que se nós formos falar hoje de coisas que nós fazíamos antes, nós tínhamos vergonhas de falar, porque nós estávamos em trevas.
O diabo não estava permitindo que a luz do Evangelho resplandecesse em nossa vida. Mas Paulo vai dizer que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, deu Cristo para morrer por mim e para morrer por você, quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Nós necessitamos da graça de Deus. Aquela pessoa que não foi ainda alcançada pelo Evangelho, ainda está mergulhado em densas trevas, caminhando no caminho da perdição, caminhando sem Deus, do qual ela é o próprio Senhor da sua vida, do qual ela não tem o pingo de discernimento possível de discernir entre o certo e o que é o errado. A gente vamos ver, quando Deus manda Jonas e até Nínive, Deus vai dizer que aquele povo estava tão depravado de uma determinada forma, que eles não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E é isso que o pecado ele causa na gente. Ele nos deixa sem discernimento, porque tem pessoas que estão fazendo o mal, pensando que está fazendo o bem. Provérbios 14, 12 vai dizer o seguinte: há caminhos que aos olhos do homem é caminhos de vida, mas o final deles é caminho de quê? De morte. Por que é caminho de vida para ele, mas o final é de morte? Porque ele ainda está em trevas. Ele não tem o poder de discernir, ele não tem o poder de saber o que é o certo e o que é o errado. Hoje eu e você temos isso porque Deus ele trouxe luz ao nosso entendimento. Antes nós não tínhamos. Antes nós não tínhamos isso. Mas Deus ele dá luz na mente, no coração, e nos faz ter entendimento e discernimento do bem e do mal. Mas antes nós não éramos assim não, viu? Antes nós só pensávamos em tirar o quê? Vantagem, proveito, né? Essa era a nossa maneira de viver. Mas como o Evangelho ele entra e transforma, Paulo vai dizer o seguinte: olha, vós considerar os outros o quê? Melhores do que vocês, superiores do que vocês. Olha, o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir. O Evangelho ele vai o quê? Nos moldando, pouco a pouco, passo a passo. E aos poucos a gente vamos ser o quê? Transformado. A transformação que eu estou falando aqui não é aquela transformação externa, né? Que a pessoa pega, se veste bonito. Não, eu estou falando da transformação que é gerada por Deus. A transformação que ela não é somente externa, mas ela vem internamente. Isso vai fluindo. Porque a verdadeira transformação que Cristo quer fazer para nossas vidas é essa. É uma transformação interna. E essa transformação interna, só quem tem o poder de fazer é o próprio Deus. É o próprio Deus. Jesus conversando com Nicodemos determinada vez sobre a questão do novo nascimento, se questionando como era que acontecia o novo nascimento, ele olha, é como o vento. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, mas só sabe que vai acontecer. Vai acontecer. Esse novo nascimento é a luz de Deus na nossa vida. É o novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo. Morrer para o mundo. Viver para Deus. Aleluia. E no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, nós mentimos, e em nós não há o quê? Não há a verdade. Não há como nós vivermos em dois mundos, né? Fisicamente vai dizer que dois corpos não podem habitar o quê? O mesmo espaço ao mesmo tempo. Do mesmo modo também o Senhor disse que uma pessoa não pode servir o quê? A dois senhores, porque há de adorar um e aborrecer o outro.
do mesmo jeito também somos nós. Ele está dizendo que o que ele está dizendo? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos. Nós mentimos. E o que ele está querendo dizer aqui? Em Colossenses, bota aí, Guilherme, na tela, capítulo 1 e versículo 13, vai dizer o seguinte: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino do Filho do seu amor, nos dando a entender que nós estávamos aonde? Nas trevas. Todo ser humano, quando nasce, irmão, pode ser filho do pastor presidente das Assembleias de Deus do Brasil, ele já nasce pecador, necessitando urgentemente de uma intervenção celestial, de uma intervenção divina. Porque pelo fato de ter o pai crente, a mãe crente, o pai bispo, o pai pastor, meus irmãos, isso não significa nada. Por quê? Porque todos nós, quando nós nascemos, nós entramos pelaquela porta que o Senhor Jesus vai falar, que é, existe a porta larga e a porta estreita, né? Que a larga é a que conduz à perdição eterna, e a estreita é a que conduz à salvação eterna. E todo ser humano, quando ele nasce, irmãos, ele entra nessa porta, na porta larga. Ele já nasce perdido. Perdido no sentido que eu estou falando, que ele necessita de uma intervenção divina, para que a sua vida seja mudada, transformada, e ele possa ter o quê? Comunhão com Deus. No versículo de número 7, vai dizer o seguinte: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão o quê? Uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui o texto vai falar o que? Da gente ter o que? Comunhão. Comunhão. A Bíblia vai dizer o que? Pode andar dois juntos, se entre ambos não houver o que? Acordo. Não há comunhão entre trevas e luz. Para eu andar com Deus, se Ele é luz, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser luz. Se eu disser que estou andando com Deus, se Ele é luz, e as minhas obras são obras más, obras ruins, eu estou sendo mentiroso. E a verdade de Deus não está o quê? Habitando em mim. E para eu ter comunhão com Deus, eu e você, nós temos que atender o chamado dEle. Qual foi o chamado de Deus para nossas vidas? Um deles está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizendo, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, quando nós viemos do mundo, nós viemos cheio de bagagem, cheio de experiências ruins, muitas das vezes experiências que nos marcaram não apenas no nosso corpo, mas a nossa alma vem triturada, porque nós estávamos andando em trevas, não enxergávamos um palmo de distância do nosso nariz, chegamos quebrados, destruídos. Mas o Senhor está igual aquele pai do filho pródigo, Ele está no mesmo canto, Ele está só esperando a nossa posição de voltar para Ele. E nós temos essa necessidade de se voltarmos para Deus, porque não tem como nós frutificarmos longe dEle. João capítulo 15 vai dizer: eu sou a videira o quê? Verdadeira, e vós sois o ramos. Aí mais na frente ele vai dizer o que? O seguinte: porque sem mim nada
podeis fazer. Tem uma frase de Spurgeon que eu amo muito, que ele vai dizer o seguinte: olha, aquilo de bom que você vê em mim é graça de Deus, é obra do Espírito Santo. Porém, aquilo que você vê de ruim em mim, aquilo sou eu mesmo, viu? Aquilo sou eu, é minha natureza mesmo. Por quê? Porque Deus, Ele nos aceita, Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida. Mas o que é que acontece? O fato de nós sermos transformados, regenerados, limpos, né? Não quer dizer que nós não iremos errar, falhar. Todo dia nós temos que ser podados, né? Porque tem alguma coisa que precisa o quê? Melhorar. Nunca nós iremos chegar a um determinado ponto de nós dizermos assim: rapaz, eu já estou tão perfeito de uma determinada forma que eu não preciso melhorar mais em nada. Nunca nós iremos alcançar esse status. Por quê? Porque todo dia, meus irmãos, nós temos algo a melhorar. Todo dia. Porque existe infinidade de variações que podemos cometer pecado. Pensamentos, palavras. São coisas que muitas das vezes é que nem a própria Bíblia vai dizer, né? O pecado involuntário, que é o pecado que o cristão mais comete. É o pecado muitas das vezes que até sem querer, um pensamento, uma palavra que muitas das vezes é soltada sem querer. Mas o que é que acontece? O nascido de Deus, ele não tem prazer no pecado. A luz de Deus está no coração dele, ele tem entendimento que aquilo é ruim. Enquanto o mundano ele se gloria e ele se exalta do pecado dele, o cristão não, ele tem vergonha. Ele sente vergonha de falar seu pecado. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali desagradou a Deus, e aquilo ali está fazendo o quê? Fazendo com que venha rachaduras na sua aliança e na sua comunhão com Deus. O versículo 8 vai dizer o seguinte: vou ler aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esse versículo aqui é como se fosse tipo uma contestação, né? Se você disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo e não há verdade em nós. Meus irmãos, se nós dissermos que não pecamos, é como se nós estivéssemos dizendo assim: rapaz, o sacrifício de Cristo foi em vão, porque não havia necessidade dele morrer. Porque qual foi o motivo de Cristo ter morrido na cruz? Não foi para perdoar os meus pecados, não foi para perdoar a minha transgressão contra Deus. Nos tornamos o quê? Mentirosos. É como se eu estivesse dizendo assim: rapaz, o sacrifício de Cristo para mim não é necessário. Por quê? Porque eu não tenho pecado. E lá em João, bota aí, Guilherme, por favor. João capítulo 8 e 24. O Evangelho, viu? João 8 e 24. Vai dizer assim, ó: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis o quê? Em vossos pecados. Dando-nos a entender que nós temos pecados. E todo aquele que pensa que não tem pecado é um mentiroso, e a verdade de Deus não habita com ele. É como se ele estivesse ainda o quê? Mergulhado em densas trevas, e a luz do Evangelho não estivesse o quê? Resplandecido na sua mente e no seu coração, para ele ter o quê? O discernimento e o entendimento que necessita do perdão
e da misericórdia de Deus. O 9 vai dizer o seguinte, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Olha o que ele está falando aqui. Se nós confessarmos os nossos pecados. No anterior ele está dizendo que aquele que diz que não tem o quê? Pecado é mentiroso. Mas no 10 ele está dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meus irmãos, muitas das vezes não é aconselhável, né? Apesar da Bíblia nos direcionar de nós compartilharmos alguma experiência com os santos, né? Muitas das vezes não é bom compartilhar alguns segredos, né? Seus com alguém. Os santos que eu estou falando aqui não é igual eu mencionei no começo, né? Não é aquela pessoa que está dentro da igreja. Às vezes tem confiança, é bom. Mas às vezes tem pessoas que desabafam para pessoas erradas, né? E de repente, todo mundo está sabendo do seu segredo. Mas com Deus não é assim não, viu? Com Deus Ele está só esperando você o quê? Confessar. Deus Ele está esperando você confessar o pecado. E Ele não é de jogar no rosto. O que Ele está esperando é o quê? Se eu pequei, eu errei. É igual o filho quando está voltando para casa: Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, me recebe como servo teu. Porque o que o Senhor espera de nós é isso, é nós reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que nós necessitamos da sua intervenção divina. É isso que o Senhor espera de nós. O versículo de número 10 vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos, que não pecamos, fazemos o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Só um instante. Se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse 8 aqui é mais ou menos parecido com o 10 e 8, é mais ou menos um pouco parecido, né? Que está falando que a pessoa não tem pecado. Mais um ele vai dizer o seguinte, ó, no versículo 1 do capítulo 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Eu e você, nós temos um advogado diante de Deus. E esse advogado, irmãos, ele não perde nenhuma causa. Toda causa que coloca na mão dele, ele ganha. Ele nunca conheceu uma derrota. E aqui João ele está dando algum conselho e direcionamento aos irmãos, né? Ele está assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Quando ele está falando para que não pequeis, ele não está querendo dizer aqui que nós não podemos pecar, que nós nunca iremos pecar, não. Ele está dizendo para que nós não pecamos, como se fosse uma resistência. É o que o Tiago está escrevendo, ele vai falar, né? E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse não pecar que João está se referindo aqui é mais ou menos isso. É a nossa resistência ao pecado. Por quê? Porque nós não fomos justificados pelo Senhor. Nós não estamos num processo de santificação. O seu Espírito agora não habita em nós. E Ele agora não nos deu apenas o poder de ser chamado filho de Deus, mas Ele também nos deu o poder de vencer o pecado. Essa resistência. Ele está falando isso para nós resistir ao pecado. E ele vai dizer o seguinte, ó: e se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui é outra observação, ele está dizendo, e se pecar? Aqui ele não está dando brecha para a pessoa pecar, não. Aqui ele está querendo mencionar o seguinte: olha, resista ao diabo, resista ao pecado. Mas caso aconteça de um incidente, cair, há perdão. Mas não quer dizer que a pessoa vai pecar. Rapaz, quer dizer que eu tenho um advogado se eu pecar, é? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Oh, rapaz, que beleza. Não é isso que o texto está expressando. Guilherme, bota aí Romanos capítulo 5, o verso 20. Que diz assim, né? Ó, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Aí quer dizer que o irmão agora vai pecar, para quando a graça vier superabundante. Não, irmão, não quer dizer isso não. Isso aí é 5 e 20. Agora eu botei o 6, versículo 1. O que é que Paulo vai dizer também na mesma carta? Ali é o 5 que ele está falando, 5:20, né? Que ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí no versículo 1 do capítulo 6 vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? O versículo 2, Guilherme: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui é um alerta que João está nos trazendo, para que nós não venhamos viver o quê? No pecado. Por quê? Porque hoje nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos servos de Deus. Nós não estamos mais mortos, que nem a carta de Efésios vai falar. Deus nos deu vida, e juntamente com essa vida Ele nos deu poder, nos deu o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos o quê? O poder para vencer o mal, vencer o pecado e vencer o mundo. Aleluia. E só para encerrar aqui, Ferreira, desculpa pelo horário, o versículo 2 vai dizer o seguinte: e Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também o quê? Pelo de todo mundo, né? E aqui o termo propiciação, né? Ele tem mais ou menos 2 significados. Que um é aplacar a ira, e o outro é a remoção de pecado. Como se Cristo, ao mesmo tempo, tivesse aplacado a ira de Deus em nossa direção, e ao mesmo tempo tivesse o quê? Perdoado os nossos pecados. Meus irmãos, não há salvação fora de outro nome a não ser Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer o seguinte: não há outro nome dado entre os homens, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. E só para encerrar, eu quero deixar aqui o versículo que é muito conhecido, que eu acho que até as crianças dos juniores falam sem nem ler a Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desde já agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.